Bem, vamos então ao sexto exemplo, né, da análise de Laplace. Agora a gente vai trabalhar aqui com um exemplo um pouco maior, né, mais trabalhoso, em que a gente vai encontrar a resposta, né, desse circuito aqui RLC, ou seja, um circuito completo, com indutor, resistor e capacitor, a uma determinada tensão aplicada. Tá? Bom, quando nós temos um circuito elétrico, né, a gente pode tratá-lo, né, de duas formas. Ou a gente trata com uma EDO de segunda ordem, né, considerando a grandeza carga, né, ou a variação da carga no tempo, ou então a gente trata com uma equação de primeira ordem, né, e trabalhando com a grandeza corrente. A questão é que quando a gente trabalha com a equação de primeira ordem, a gente tem um termo integral, né, que é esse que está aqui, né? Então, como o objetivo aqui é tratar uma equação íntegro diferencial, então a gente vai tratar com a equação na segunda forma, tratando com a corrente, até porque o cálculo da corrente, ao ser aplicada uma tensão, ele é mais útil, né? Ele é mais usado na prática do que o cálculo da carga. Bem, então nós vamos trabalhar com a equação nessa forma aqui, né? Se fosse a equação com a carga, seria essa daqui, uma equação de segunda ordem, mas com a corrente vai ser uma equação de primeira ordem. Então a gente tem aqui a primeira derivada da corrente, a corrente e a integral da corrente. O E de T é a tensão elétrica da fonte em volts, né? E a corrente é a resposta do circuito em corrente em ampere, né? Aqui são os dados do problema. A gente tem um indutor de 0,1 Henry, um resistor de 2 ohms e um capacitor de 0,1 Faraday. Em relação à forma da tensão aplicada, né, nós temos isso aqui, né? Nós temos que E de T, que é a tensão aplicada, ela é uma função contínua por partes. Ela é uma função linear, 120t, até 1 segundo, de 0 a 1 segundo, e a partir de 1 segundo, né, t maior do que 1 segundo, ela vai zerar. Então, ela vai ter essa forma gráfica que temos aqui, né? É uma tensão linear, ou seja, é uma tensão crescente, que depois some. Então, a gente tem que escrever essa função usando a degrau unitário, como a gente já sabe. Então, a gente tem a função inteira, que é o 120t, subtraído da função inteira multiplicado por u de t menos 1. Certo? Então, a gente vai pegar a função inteira e vai subtrair o que acontece depois de 1 segundo. E aí vai ficar o que tem antes de 1 segundo. Então, a gente vai ter exatamente o que está aqui. Substituindo os valores e a expressão da E de T, então a gente tem 0,1 dI dt, 2i, 1 sobre 0,1 integral de I dt, igual a 120t menos 120t u de t menos 1. Então, o objetivo aqui é a gente ter uma estimativa da corrente. Então, como sempre, aplica Laplace. Então, a gente aplica Laplace do lado direito, a gente não tem nenhuma condição inicial, né? Então, a gente aplica Laplace na derivada, na função, e agora a gente vai aplicar Laplace na integral. Então, a gente já sabe que aplicar aqui Laplace de uma integral é o Laplace da função, no caso, I de t e da I de S sobre S, né? E o Laplace do lado direito. Então, é o Laplace do 120t, que dá 120 sobre S ao quadrado, e o Laplace do 120t u de t menos 1, que dá 120 Laplace de t u de t menos 1. T u de t menos 1 está na forma alternativa do segundo teorema, né? Então, a gente vai ter E menos S, como resposta, como transformada E menos S, Laplace de t mais 1. E menos S Laplace de t mais 1, né,
E menos S Laplace de t mais 1 é menos S Laplace de t, né? Laplace de t, que é 1 sobre S ao quadrado, mais Laplace de 1, que é 1 sobre S. Portanto, a gente tem 0,1S mais 2 mais 10 sobre S, que multiplica I sobre S, né? É igual a 120, 1 sobre S ao quadrado, E menos S, que multiplica 1 sobre S ao quadrado, mais 1 sobre S. Então, deixando I sobre S sozinho e passando isso aqui para o lado de lá, né? Que é isso aqui, vai para baixo, né? Vai para o denominador. Então, nós temos aqui identificado o que é a função de transferência do circuito, que é o que vem do lado esquerdo, multiplicando o Laplace da perturbação, né? O Laplace da perturbação. Bem, então aí a gente tem que começar a trabalhar para a gente ter o lado direito preparado, né? Para voltar para o tempo e ter a resposta. Bom, aí aqui diz o seguinte, o termo 10 sobre S, que é esse termo que veio aqui do Laplace da integral, e o termo 0.S tornam conveniente o 0.1S, o 0.S, que é esse aqui, né? Tornam conveniente a multiplicação do numerador e do denominador por 10S. Então, se eu multiplicar o numerador e o denominador por 10S, eu tiro esse S aí, né, do denominador, e ele vai aparecer da forma, e vai ficar a expressão da forma que está aqui, ó, né? Então, eu vou ter 1.200S aqui, sobre 1.200S. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 10S. Então, eu vou ter S ao quadrado, né? Mais em cima eu vou ter 1.200, porque eu multipliquei por 10S. Então, eu vou ter 1.200S. Embaixo eu vou ter S ao quadrado, mais 20S, mais 100, né? Onde eu tinha aquele termo, né? Deixa eu botar aqui de novo. Né? Nós tínhamos isso aqui, ó. Nós tínhamos isso aqui. Então, se eu multiplicar em cima por 10S, eu vou 10 vezes 10S aqui, né? E multiplicar embaixo por 10S, multiplicar embaixo por 10S, vai aparecer 10S vezes 120 dá 1.200S, 10S vezes 0.1S vai ficar 1S ao quadrado, 10S vezes 20 vai ficar 20S, né? Mais 10S vezes 10 vai ficar 100S sobre S, que corta o S. Então, a gente vai ter essa expressão aqui, essa equação aqui do segundo grau, que vai, na verdade, ser igual a, né, ela reduzida aqui vai ficar S mais 10 ao quadrado. Então, a gente tem 1.200S sobre S mais 10 ao quadrado, que multiplica todo o resto aqui. Certo? Então, a gente tem 1.200, aí a gente vai levar o S para dentro, aí vai dividir, e vai levar o S mais 10 ao quadrado para dentro. Então, a gente vai dividir esse S ao quadrado aqui por S, vai ficar um S embaixo. E menos S, o segundo termo vai ficar E menos S com S embaixo, né? Com S, aqui eu tenho S ao quadrado também, vai entrar o S, vai ficar o S sozinho embaixo com S mais 10 ao quadrado. E o terceiro termo vai ficar S sobre S. Eu vou cortar os dois S, eu vou cortar o S com o S que vai entrar, então vai sumir o S, então vai ficar esses três termos aqui. Bom, então a gente tem, né, 1 sobre S que multiplica S mais 10 ao quadrado, mais S que multiplica S mais 10 ao quadrado, mais S mais 10 ao quadrado. Então, a gente vai pegar cada um desses três aqui e fatorar,
né, por frações parciais, para a gente ter, preparar para voltar para o tempo, né? Então daqui para baixo, a gente vai pegar um por um, a gente vai pegar o primeiro termo aqui, né? O primeiro termo, que é esse daqui, e a gente vai fatorar. Então a gente tem A sobre S, aí esse caso aqui de frações parciais da S mais 10 ao quadrado, que é S mais 10 e S mais 10 ao quadrado. Então a gente vai precisar de 3 frações parciais. A gente vai desenvolver aqui, né? Vai fazer todo o desenvolvimento aqui para chegar no resultado de que A é igual a 1 sobre 100, B é igual a menos 1 sobre 100, C é igual a 1 sobre 10. Tá? Isso para trabalhar o termo 1. Aí a gente vai fazer a mesma coisa para trabalhar o termo 2, certo? Então o termo 2 ele é praticamente igual ao termo 1, né? Só que tem o E menos S no numerador, então a gente vai ter a mesma coisa. E 3 é o E menos S sobre S mais 10 ao quadrado, ou seja, a gente não tem mais S por fora, a gente tem S mais 10 ao quadrado. E menos S, S mais 10 ao quadrado, né? A gente vai ter, então a gente vai ter aqui a gente vai ter aqui, né? A gente vai pegar isso daqui, né? E vai escrever assim. Na verdade, o que acontece aqui, né? O que eu tenho que voltar aqui, né? Eu vou escrever aqui assim, eu tenho 1.200, né? Que multiplica 1 sobre S mais 1 sobre S que multiplica S mais 10 ao quadrado, menos E menos S que multiplica S mais 10 ao quadrado, S mais 10 ao quadrado, menos E menos S que divide S mais 10 ao quadrado, ok? Então eu tenho o termo 1, tenho o termo 2 e tenho o termo 3. Então eu peguei o termo 1, né? E trabalhei. Aí eu obtive o A, B e o C, né? Então eu tive 1 sobre 100, 1 sobre 100, eu obtive isso aqui, né? 1 sobre 100 sobre S, menos 1 sobre 100 sobre S mais 10, menos 1 sobre 10 sobre S mais 10 ao quadrado. O segundo termo é a mesma coisa, né? Esse termo aqui embaixo, no numerador, é a mesma coisa. Então eu vou ter a mesma coisa que eu tive aqui, só que multiplicado pela exponencial, né? Pela exponencial. E o terceiro termo, eu vou ter a exponencial de novo multiplicando só S mais 10 ao quadrado, tá? Então, o que essa linha aqui está me dizendo? Que eu tenho 1.200 mais 1, que multiplica 1 mais 2 mais 3, certo? E o I de T é o Laplace inverso de I de S. Então, a gente tem no total 7 termos, né? Por que 7 termos? Porque a gente tem 3 termos, né? A gente tem 3 termos, 3 termos para o primeiro fator aqui, 3 termos para o segundo fator e a gente tem um termo para o terceiro fator, uma fração parcial. A gente tem 3 frações para um, 3 frações para o primeiro, 3 frações para o segundo e uma fração para o terceiro. E aí como é que fica isso daqui, né? Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, 7 termos, né? 7 termos. 7 termos. Então eu tenho o primeiro Laplace do primeiro termo, Laplace do segundo termo, Laplace do terceiro termo, aí Laplace de novo de um termo semelhante a esse, só que com a exponencial por fora. A mesma coisa para esse aqui, com esse aqui, a exponencial por fora, né?
E o terceiro termo, a mesma coisa, né? Com a exponencial por fora. Tá? E o sétimo termo é isso daqui, é a exponencial por fora, né? Que multiplica 1 sobre s mais 10 ao quadrado. Então eu tenho s mais 10 ao quadrado, eu vou ter 1.200, t menos 1, né? T menos 1, que é a Laplace inverso de s mais 10 ao quadrado, né? E aqui o termo com degrau. Então é a mesma coisa aqui, né? Tem exponencial, tem termo com degrau. Essa aqui eu não tenho termo com degrau. Tá? E aqui está a explicação do porquê isso daqui, né? Porque 1 sobre s mais 10 ao quadrado é 1 sobre s mais 10 vezes 1 sobre s mais 10. A exponencial de s mais 10, a Laplace de 1 sobre s mais 10, Laplace inverso, é exponencial. Aqui é exponencial. Então, o Laplace inverso é igual à convolução, né, desse cara com ele mesmo. Então, é menos 10 tal, é menos 10t, menos 10t menos tal. Então, o que eu fiz aqui foi mais ou menos o que eu fiz aí num exercício para trás, né? Que era eu ter um produto de duas coisas iguais do lado direito, então eu prefiro resolver por convolução. Então, nesse caso, essa expressão aqui, né, ela foi resolvida pela convolução, né? Houve aqui um desmembramento, lembrando que t aqui na convolução t é uma constante. T é uma constante, então o t sai, né? E aqui eu tenho e elevado a menos 10 tal t, e elevado a 10 tal, e elevado a menos 10 tal e e elevado a 10 tal. Então dá e elevado a 0, então dá 1, né? Então fica integral de 1, então vai ficar e menos 10t tal de 0 a t, que é igual a t e menos 10t. Bem, então, portanto, em I de S, que é igual a isso daqui, que foi o que eu tinha escrito aqui, I de T é Laplace inverso de I de S, após as devidas substituições, chegamos a isso daqui. Certo? Então a gente vê que a gente tem uma expressão enorme aqui para corrente no tempo, né? Que são 7 termos, né? 1, 2, 3, 4, mas aqui dentro a gente tem mais 2, né? Então a gente tem assim uma quantidade grande de termos que a gente pode escrever, né? A gente está aí com essa expressão, mas a gente pode escrever de uma maneira mais enxuta, né? Agora no final, que é aquela forma declarativa. Então eu vou ter que I de T 12 menos 12 os termos que estão sem a degrau, né, que são esses 3 aqui, e os termos que estão com a degrau, que são esses daqui, e mais esse daqui, tá? Então, o que esses termos me dão como gráfico quando eles são plotados? Isso aqui é de 0 a 1, isso aqui é para t maior do que 1. Ele me dá exatamente isso daqui, ó. Eu vou ter um crescimento da corrente, certo? E aí ela vai ser cortada, a tensão vai ser cortada, a corrente vai tender a cair, e depois ela vai subir de novo, até que ela vai tendendo para 0 aqui, tá? Então, esses 3 termos aqui, eles participam da formação do I de T a partir de 1 segundo, e esses aqui esses 3 termos continuam participando após 1 segundo. Só que eles continuam participando, mas convergindo aqui para o 0, né? A corrente vai convergindo para o 0 por causa da resistência, tá? Do resistor.
Bom, então esse é o problema 6, que é um exemplo de como a gente pega a equação pronta de um circuito elétrico e aplica uma carga elétrica, né, e uma tensão e calcula qual vai ser a história da corrente circulando pelo circuito, ok? Então esse foi o exemplo 6 e nós agora vamos para o exemplo 7, né? Então é isso aí.